Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional de hoje e hoje eu quero ler com você 1 Timóteo no capítulo 6, a partir do versículo 17. Primeira carta, a Timóteo, capítulo 6, versículo 17 diz assim: Aos que têm riquezas neste mundo, ordene que não sejam orgulhosos e que não ponham a sua esperança nessas riquezas, pois elas não dão segurança nenhuma. Que eles ponham sua esperança em Deus, que nos dá todas as coisas em grande quantidade, para o nosso prazer ou deleite, dependendo da tradução. Mande que façam o bem, que sejam ricos em boas ações, que sejam generosos e estejam prontos para repartir com os outros aquilo que eles têm. Desse modo, eles juntarão para si mesmos um tesouro que será uma base firme para o futuro e assim conseguirão receber a vida, a verdadeira vida. Timóteo, guarde bem aquilo que foi entregue aos seus cuidados. Evite os falatórios que ofendem a Deus e as discussões tolas a respeito daquilo que alguns de modo errado chamam de conhecimento. Algumas pessoas, afirmando que tinham esse conhecimento, se desviaram do caminho da fé. Que a graça de Deus esteja com vocês. Então, olha o que Timóteo alertou o povo aqui. Que as pessoas que têm riquezas nesse mundo, ordene que eles não sejam orgulhosos, porque muitas pessoas, eles colocam a sua confiança no dinheiro que tem, na riqueza que tem, mas a nossa verdadeira esperança e confiança deve estar em Deus, porque a palavra diz que a bênção verdadeira, a bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dor. Agora, quando pessoas acumulam coisas, riquezas, de formas erradas, elas pagam um preço. Um dia eu ouvi um testemunho que a pastora que contou, a pastora Tânia, ela falava que ela havia visitado uma família e ela teve um sonho naquela casa, naquela noite. Ela posou lá porque ela havia ido pregar, nos Estados Unidos, e essa família a acolheu. E ela disse que sonhou que havia um monte, assim, um monte, e ela foi subindo, e quando ela chegou aqui em cima, que ela olhou para baixo, ela enxergou vários corpos de pessoas mortas, homens, crianças, mulheres, e ao acordar ela relatou isso para a dona da casa. E a dona da casa, ela contou o que havia acontecido. Ela disse: pastora, não foi por acaso que a senhora veio parar aqui na minha casa? Aí ela contou que antes da mãe dessa mulher falecer, a mãe contou para ela de que forma que o pai adquiriu aquela riqueza. Ela contou que naquela época, há muitos anos atrás, haviam pequenos pedaços de terra aonde pessoas não tinham escrituras naquela época. Compravam, pela sua palavra, pagavam. E o pai dela, quando descobria isso, ele contratava pessoas para matar aquela família, tomava posse daquela terra, colocava uma pessoa da confiança dele para ficar lá, até que ele conseguisse escriturar aquela terra. E assim ele fez com poucos hectares, assim, com propriedades pequenas, assim, ele fez muitos, até que ele ia arrecadando dinheiro e comprou várias fazendas. Uma para ele e depois ele deu uma para cada uma das suas filhas. Se não me falha a memória, eram 3 ou 4 filhas. Aí, passou um determinado tempo, o pai ficou doente, e veio a falecer. Depois de um tempo, a mãe também, e da mesma doença. O pai era aquele bonzinho que ajudava todos, ajudava as igrejas, mas ninguém sabia
de que forma ele tinha conseguido aqueles recursos. E depois, com o passar do tempo, as filhas, todas elas tiveram câncer. Eu acredito que uma já havia falecido, as outras 3 também, e esta moça que estava conversando com a pastora, essa senhora, também estava. E as fazendas já não existiam mais. Por quê? Porque foi algo que não foi correto. Houve derramamento de sangue inocente, aquele homem trouxe maldições para sua família, maldições para sua descendência, que somente ao conhecer a verdade essas maldições foram anuladas. Mas aquelas filhas sofreram a consequência do erro do pai lá atrás, daquela forma ilícita como ele conseguiu aquelas propriedades, como ele conseguiu aquelas fazendas. Então, por isso que a palavra diz que a nossa confiança verdadeira deve estar em Deus e não nas riquezas. Porque de repente você herdou algo e você não sabe a sucessão de como veio aquilo ali, de como aquilo foi adquirido. Se foi de uma forma correta, amém? Você já parou para analisar que muitas vezes as pessoas têm imóveis, terrenos que não conseguem vender, ou a pessoa que compra não consegue construir, as pessoas não conseguem sair do lugar, é porque algo houve naquele local ou por causa daquele lugar. Então nós precisamos investigar tudo isso. É algo muito sério. Nós precisamos vigiar, por isso que a palavra diz vigiai. E quando você quiser comprar algo, fechar algum negócio, ore. Se você não sentir paz, a verdadeira paz, como eu preguei ontem no devocional de ontem, né? Que excede todo entendimento, ela vem de Deus. Então, quando você sente a verdadeira paz, nunca faça nada se você ficar na dúvida ou se você não estiver em paz, porque a verdadeira paz ela vem do Senhor. A paz de Cristo deve ser árbitro no nosso coração. Então, ore primeiro, antes de fazer qualquer negócio, antes de comprar qualquer coisa, ore. Parece algo bobo, mas não é. A nossa dependência deve ser total de Deus. Tudo que eu for comprar, eu devo pedir a direção de Deus. Tudo que eu for adquirir, peça aprovação, peça para Deus te mostrar se verdadeiramente é bênção, se verdadeiramente aquilo ali é para você. Então é algo muito sério. Nós precisamos consultar a Deus sempre, pedir a direção de Deus em tudo aquilo que nós vamos fazer. Nós devemos ser dependentes dele totalmente. E aqui, ó, onde Tiago diz ali, ó, aos que têm riquezas neste mundo, ordene que não sejam orgulhosos e que não ponham sua esperança nessas riquezas, pois elas não dão segurança nenhuma. Gente, dinheiro não compra a saúde de ninguém. Dinheiro não compra a paz de ninguém. Não compra. Que eles ponham sua esperança em Deus, que nos dá todas as coisas em grande quantidade para o nosso prazer, para o nosso deleite, para a nossa alegria. Aquilo que Deus nos dá, aquilo que Ele acrescenta é abençoado. E mande que façam o bem, que sejam ricos em boas ações. Em boas ações. Ajudar o próximo, ajudar uma instituição, ajudar com uma cesta básica, uma pessoa que está passando fome, uma pessoa que está ali passando necessidade. Que sejam generosos e estejam prontos para repartir com os outros aquilo que eles têm. Desse modo, eles juntarão para si mesmos um tesouro que será uma base firme para o futuro, e assim conseguirão receber a vida, a verdadeira vida. É muito forte isso, mas nós precisamos fazer aquilo que manda a palavra de Deus. Quantas pessoas que têm dinheiro são avarentas? Avarentas. Sabe aquela pessoa que, como diz o ditado, não come um ovo para não colocar a casca fora? Pois é. A palavra diz que os avarentos não herdarão o reino de Deus. Pessoas que ajuntam para sua própria condenação. Tem pessoas que passam a vida inteira juntando dinheiro.
morrem e nem desfrutaram daquele dinheiro. Passam uma vida inteira botando dinheiro ali, como diz o ditado, debaixo do colchão. Aí não fazem uma viagem, não aproveitam a sua vida, não viajam com seu cônjuge. Aí quando eu me aposentar, depois que estiver velho, que não consegue mais acompanhar um grupo, depois que não consegue mais subir uma escada, ir a lugares difíceis, não vai conseguir. Então você deve refletir. Eu não estou dizendo que é errado guardar dinheiro, não é. Né? É legal a pessoa ter uma reserva, se ela quer comprar alguma coisa para uma eventualidade, ela tem. Mas ela não pode viver só pensando nisso, em juntar, em acumular, porque muitas pessoas estão juntando para sua própria condenação. Porque depois elas vão deixar todo aquele dinheiro. Depois os familiares ficam muitas vezes brigando pelo que está lá, ocorrem desavenças, brigas, dissensões, separações, processos, né? Quantos casos a gente ouve aí? Então nós precisamos refletir nisso. Seja generoso, uma alma generosa, que estende a mão para o próximo. Quantas pessoas, né, que estão aí às vezes na esquina pedindo um prato de comida, que estão ali às vezes pedindo um pacote de fralda para um filho, 1 litro de leite para alguém, a pessoa não dá. Quantas vezes eu saí do supermercado e pessoas estavam ali pedindo ajuda, pedindo um azeite, pedindo algo, né? Ajudem. Ela não está pedindo dinheiro. Ajuda, seja generoso, porque nós precisamos pensar, e se fosse eu naquela situação? Pessoas que muitas vezes estão desesperadas em casa, não conseguem trabalho porque não são daqui, às vezes não têm referências, né? É muito triste a situação de muitos que tiveram que abandonar os seus lares, abandonar seus países de origem por causa de fome, buscando um lugar melhor para os seus filhos, buscando condições melhores para os seus filhos, e muitas vezes eles chegam no outro país até eles serem aceitos, até eles serem acolhidos, demora. E nós precisamos entender que é uma responsabilidade, né, muito grande do homem, de ser a coluna do lar, o cabeça da casa, né? O sacerdote é uma posição de honra. Você já pensou um pai chegar em casa e ver que não tem nada para os seus filhos comer? Gente, isso aí para eles é uma situação humilhante. Um pai de família chegar em casa e ver que o filho não tem nada para comer. Quantos pais desempregados estão aí, as empresas estão fechando, segundo a realidade que nós estamos vivendo hoje. Quantas empresas estão fechando, quantas famílias, quantos pais ficaram desempregados, terminou o seguro-desemprego, não conseguem emprego, estão desesperados, né? Então, imagine, para isso é humilhante. O pai, ele é aquele que busca provisão para sustentar a casa. E quantas mulheres são pais e mães que sustentam a casa sozinha, cuidam dos filhos sozinhas, né? Que muitas vezes o pai se mandou também e deixou ela sozinha ali, se virando com tudo. E a palavra nos ensina que nós devemos praticar o bem, ser ricos em boas obras, isso é de fato viver em honra. Receber de Deus, celebrar o que Ele coloca nas nossas mãos, repartir o pão como os discípulos faziam, como as pessoas que sustentavam as viagens de Jesus. Eles repartiam o pão, eles repartiam o que eles tinham. E o Senhor quer que você seja generoso, reparta. Mas a generosidade também é estender as mãos às pessoas ao seu lado, é ceder tempo, pois o tempo é vida. Quando você cede a sua vida generoso e entende que a vida não é só sobre você, mas sobre Deus e as pessoas, você vive o propósito do Senhor, é realmente próspero, né?
Não existem pessoas destinadas à riqueza ou à pobreza, mas existem pessoas que escolhem ter mente miserável, outras têm mente próspera. Para você ser uma pessoa de honra e realmente edificar o seu lar, precisa ter uma mente próspera. Quantas pessoas que eu conheço que têm uma mente miserável, escassa. Para ela nunca dá, para ela não tem jeito, para mim isso não, só para o outro. Quantas pessoas, Paulo disse, aquele que almeja as riquezas só lá no céu é o maior dos miseráveis. Aquela pessoa que passa uma vida inteira, gente, num conformismo. Ai, tá bom, isso aqui tá bom. Ela é uma mente miserável. É uma pessoa que não tem a mente de Cristo, que não tem a mente renovada. Em Isaías diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis e bebereis o melhor desta terra. Você só vai comer e beber o melhor desta terra se você tiver este entendimento. Se você tiver uma mente próspera, uma mente abundante, pensando para frente, pensando no futuro promissor que Deus tem para você, viver o nosso presente, mas não olhar com os olhos naturais, olhar sempre com os olhos da fé para cada situação. E Deus, ele nos convida a renovar a nossa mente, a substituir pensamentos de pobreza e escassez por pensamentos de prosperidade, de riqueza. Pense em como você pode abençoar vidas neste dia com a sua generosidade transbordando na vida das pessoas que convivem com você. Tenha atitudes práticas e diárias. Hoje, o nosso maior presente para alguém é o nosso tempo. O tempo que nós dedicamos, o tempo que nós sentamos com alguém e nós compartilhamos algo, ouvimos ela. Nós, como terapeutas, né? É o nosso presente. É o tempo que nós estamos ali dedicando a ouvir aquela pessoa, a ouvir o problema dela, a ajudar a solucionar o problema em que ela está vivendo, ajudar ela a fazer as pazes com o passado dela, a poder auxiliar aquela pessoa a ser liberta de um trauma, a ser liberta de algo que a aprisiona. É o melhor presente que você pode dar para alguém, é o seu tempo. Ter tempo de qualidade com o teu cônjuge, com os teus filhos, chegar em casa, olhar o caderninho deles, elogiar eles, dizer: meu filho, minha filha, o que você aprendeu hoje? Mostra aqui para o pai, mostra para a mãe, ajude eles. Tire um tempo, 10, 15 minutos do teu tempo todos os dias, tire para conversar com os teus pequenos, com os grandes também. Chegue, converse, daí como é que foi o seu dia. Converse com o teu cônjuge. Abandone um pouco o teu telefone, o teu celular, o WhatsApp, as redes sociais e tire tempo de qualidade com a tua família. Leve o reino para dentro da tua casa. Tire um momento para ler a Bíblia com os teus familiares, com os teus filhos. Se eles já sabem ler, cada dia um lê. Hoje fulano vai ler uma palavra, hoje é a fulana, hoje é o pai, amanhã é a mãe e assim por diante. Coloquem isso, tragam o reino de Deus para dentro da sua casa, é necessário. Tenha esse tempo de qualidade com a tua família, sente ao redor da mesa para fazer as refeições, orem. Tem muitas coisas que estão sendo perdidas. Hoje cada um senta num lugar para comer. Um come no quarto, um come na sala olhando TV, o outro aqui, o outro lá. Não é assim, gente. Por que Jesus, antes, eles sentavam todos reunidos ao redor da mesa? Partia o pão, dava graças. É assim que deve ser. Tem tantos princípios, tem tantos valores que infelizmente estão se perdendo, foram perdidos por alguns, mas reencontre isso. Nunca é tarde para restaurar isso. Comece, peça para sua esposa hoje: amor, arruma a mesa. Hoje nós vamos almoçar todos aqui, nós vamos jantar, nós vamos tomar um café
todos aqui reunidos. Isso é importante. Isso é importante. Nós temos um encontro aqui na minha casa toda quarta-feira, um grupo de estudos bíblicos. Todas nós sentamos ao redor da mesa, confraternizamos, tomamos um café bem gostoso e oramos, agradecemos, depois nós vamos estudar a palavra. Nós tiramos aquele tempo para nós, para ouvir a palavra, para confraternizar, para ouvir um problema que alguém tem, para orar por cada uma. É assim, é isso que nós devemos fazer, ser generosos, dedicar o nosso tempo às pessoas, dedicar um tempo para ouvir elas, para orar por elas, para aconselhar alguém. Dedique o teu tempo com aquilo que realmente vale a pena. Não fique investindo o teu tempo em coisas que não te edificam, em coisas que não vão te trazer nada, mas invista o teu tempo na tua família, nas pessoas que estão ao teu redor, nos teus colegas de trabalho. Eu quero orar por você, Pai. Em nome de Jesus, eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que elas sejam abençoadas, edificadas, que tenham sua mente renovada, transformada, que elas sejam alcançadas pela tua graça, pelo teu poder, que o Senhor dê sabedoria, que elas saibam administrar o seu tempo e ter tempo de qualidade com os seus familiares, que o Senhor venha alcançar cada um em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente. Se essa palavra te edificou, curta, compartilhe, mande para alguém, para que mais vidas sejam alcançadas. Deus te abençoe.